Oi, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Entre Chaves, seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou a Fernanda Vieira e hoje falaremos sobre mulheres na TI. E para falar desse assunto super importante, estamos aqui com a minha xará, Fernanda Brito. E aí, pessoal, tudo bem? Eu vou me apresentar aqui rapidinho. Meu nome é Fernanda Brito, eu tenho 28 anos e hoje eu atuo como Tech Manager e Scrum Master aqui na DTI. Já estou aqui há uns 7 anos, então tem um tempinho bom. E vou chamar aí também a Luísa aí para se apresentar, que vai participar aqui junto com a gente também. E aí, pessoal, meu nome é Luísa, eu tenho 29 anos, estou aqui na DTI há um ano e pouquinho. Atualmente trabalho aqui, estou trabalhando como DL, Developer Leader. Eu trabalho como Dev aqui também e vou chamar a Ananda para se apresentar também. Fala, pessoal, aqui é a Ananda. Eu atuo na DTI como Product Owner há algum tempo, estou aqui na DTI há uns 2 anos quase aí. E vamos falar aí sobre esse assunto super importante. Está com a gente aqui hoje também a Sani. Passar a palavra para ela. Oi, gente, eu sou a Sani, estou na DTI faz um pouco mais de um ano também. Tenho 27 anos. Hoje eu atuo como DL em um dos projetos da DTI. E é isso, galera. Eu vou chamar a Bia para se apresentar. E pessoal, aqui é a Bia. Eu tenho 30 anos, tem uns 2 anos que eu estou aqui na DTI. Já passei por algumas etapas aí, inclusive, né, nesses cargos de liderança, né? Já fui Developer Leader, agora eu estou como Scrum Master. E estou aí, feliz de participar dessa discussão muito importante, muito pertinente. Massa, galera. Então, vamos começar discutindo, né? Vou trazer alguns dados aqui para vocês sobre mulheres na TI, de uma pesquisa realizada nos Estados Unidos em 2018, mas que eu acho que o cenário traz bastante congruência aqui com o cenário brasileiro. Essa pesquisa ela nos diz que 47% da força de trabalho dos Estados Unidos é formada por mulheres. 57% das graduações também são formadas por mulheres, mas apenas 25% da força de trabalho da TI é formada por mulheres, ou seja, né, poucas mulheres entram no mercado da TI. Ao mesmo tempo, a força de trabalho de mulheres na área de saúde representa cerca de 75%. Então, a primeira discussão que eu queria trazer aqui para a gente, né, é por que vocês acham que esse cenário acontece? Por que existem tão poucas mulheres no mercado de TI? Vou puxando logo aqui. Na verdade, eu acho que isso tem muito um fundo histórico, né? Eu não sei se foi muito do que vocês pensaram desse assunto, mas eu acredito que tem muito um fundo histórico porque ainda não houve uma reparação, não diria nem uma reparação, mas assim uma evolução, né, para esse ponto, né? Antigamente, como a gente sabe, em relação a graduações e principalmente atuações nessa área que é muito próxima da área da engenharia, né, que veio aí como uma filha da engenharia antiga, era uma área muito masculina, né, na verdade, as universidades, o mercado de trabalho era 100% masculino, e eu acredito que essas áreas estão ainda um pouco atrás em relação a essa reparação, né, essa igualdade assim do mercado em relação às mulheres, né? Fala aí, meninas, o que vocês pensaram também em relação a isso? Eu puxaria também uma questão até bem antiga, assim, de estímulo que a gente tem quando a gente é criança, sabe? Eu acho que isso acaba até influenciando as escolhas que a gente faz, assim, de profissão, né? Quando a gente cresce e tal. Até pelos brinquedos, né, que a gente ganha quando a gente é pequena, né, os meninos lá ganham jogos super eletrônicos, videogames, né, aqueles carrinhos automáticos, e a gente, assim, é muito mais bonecas, né, cozinha, criança, bebê. Então, assim, eu acho que verdade. Engraçado que se você colocar isso no Google, tipo, se eu colocar brinquedos de menina no Google, né? O que você vê é isso mesmo, sabe? Maquiagem, escolinha e tal. E se você coloca brinquedos de menino, é coisa super mais, assim,
automatizadas e tal. Uhum. Então, eu acho que isso também tem uma carga que vem desde quando a gente é criança mesmo, né? Cultural, parece aí, né? Da gente ser influenciada a brincar com coisas mais, assim, nesse sentido, né? Então, talvez a gente escolha aí coisas de humanas e saúde até por isso. Eu me lembrei aqui de um brinquedo que eu tive na infância e que, assim, de fato, foi um dos brinquedos que mais me marcou, assim, vocês são mais ou menos da minha idade, eu acho que todo mundo vai lembrar de um brinquedo antigamente que chamava Príncipe Ben, um mini computadorzinho, assim, que ele tinha vários exercícios de matemática, de lógica, de memorização, e era algo, assim, que eu amava brincar, era com certeza um dos meus brinquedos preferidos, e louco, assim, porque eu, desde muito cedo, assim, por algum motivo que eu nem sei qual, eu sempre soube que eu iria para uma área, assim, bem próxima à área de tecnologia, lá no ensino médio, quando eu fiquei pensando lá no que fazer, né? Incrível como eu não tive muita dúvida, assim, sabe? Eu tive dúvida entre um outro curso na área de tecnologia, mas eu era bem certeira ali sobre a área que eu queria atuar. Eu concordo muito com a Mia quando ela fala do processo histórico, porque eu acho que se a gente for analisar aí em números, eu acho que a gente tem um número crescente de mulheres no TI, e se a gente for analisar um tempo atrás, a gente tinha bem menos. E quando a gente olha, principalmente essa quantidade que a Fernandinha falou, né, de um grande número que se forma, mas quando a gente olha para o mercado ainda é uma quantidade pequena, é porque eu acredito que ainda existe muito preconceito na área, sabe? De tipo assim, de ter uma grande parte ainda um pouco machista, sabe? Existem muitas empresas ainda com esse pensamento. Claro que hoje, né, a gente pode quantificar várias empresas que não têm esse pensamento. Mas eu ainda acho que, tipo assim, a mulher, na hora de entrar no mercado de trabalho, ela sofre um pouco, sabe? Não necessariamente, talvez, para a nossa área, mas também um pensamento de... Por mais que a gente já tenha ganhado espaço, eu acho que a gente ainda sofre um pouco de preconceito, sabe? De uma forma geral, claro, né? É interessante vocês falarem da história e também dos estímulos. Eu lembrei que na minha infância era muito comum eu brincar com minhas colegas e elas quererem brincar, sei lá, com bonecas e todos aqueles brinquedos que vêm de estímulo, sei lá, da TV, dos desenhos, enfim, tudo isso. E minha mãe, que é uma professora, ela sempre me estimulou a brincar, por exemplo, de quebra-cabeça, me dava uns brinquedos super diferentes, assim, em relação aos que as minhas colegas tinham. Então, acho que isso também deu essa ideia para mim de que eu podia sempre pensar diferente e ir por um caminho diferente do que as outras pessoas seguiam. Então, acho que deu muito essa liberdade para mim. Mas, para as outras mulheres, como que é essas relações com a família, com os colegas, como que elas cresceram, né? Como que elas foram estimuladas? Então, talvez isso também tenha algum impacto no número de mulheres na TI. E uma outra questão que eu acho super relevante, junto com a história, junto com os incentivos, estímulos, é a visibilidade que a gente tem, ou que a gente não dá hoje, no nosso mercado, para as mulheres que estão na TI, principalmente as que estão super bem-sucedidas, que possam, assim, ser inspiração para outras e tudo mais. A gente não tem tanta essa questão tão forte ainda, e é super importante que a gente mostre para o mercado e para as outras mulheres que é ok, que a gente dá certo, que a gente é foda também. Então, acho que a visibilidade do mercado em relação às mulheres na TI também tem essa questão ainda pendência, sabe? Acho que vocês falaram aí duas coisas aí bem importantes, né? Acho que parece que tem um denominador comum aí de todo mundo e que teve esse negócio do brinquedo, né? De quando era criança, de talvez ter sido mais estimulada, né? Eu também, eu brincava muito com Lego, então Lego era o meu brinquedo favorito, então eu construía as coisas, isso acaba realmente nos forçando, né, nos levando para um pensamento analítico que não é estimulado em várias meninas, né, que exatamente ficam nesses brinquedos da cozinha lá, né, do brinquedinho do bebê, tem que cuidar. Então, a mulher acaba realmente indo mais para esse lugar do cuidado, né? Ela acaba sendo estimulada mais mesmo para esse lugar do cuidado. Eu acho que parece que foi um denominador comum aí, que todo mundo teve essa passagem, assim, quando criança, né? Um pouco mais estimulada para esse pensamento analítico.
Com certeza. E a gente vê muito esse reflexo também, Fernando, que você comentou, né? Dessa questão do cuidado, do bebê, da boneca e tal. No mercado também, né? Você vê que o mercado de enfermeiras, das pessoas, mulheres, né, que estão nessa área da saúde, acaba sendo, às vezes, até maior do que os homens. E talvez tenha vindo muito desse estímulo também, né? Assim como a gente comentou aqui. Uhum. Exatamente. Exatamente. E outra coisa também, até que a Alana falou, e por último, é sobre representatividade, que eu também acho que é muito importante, né? A gente às vezes não sabe, mulheres às vezes não sabem que elas podem chegar lá, que é possível, né? Porque elas não se veem naquilo, elas não se veem representadas naquela profissão, né? Então, eu acho que isso também pode influenciar muito na forma que as mulheres seguiam aí pelas suas carreiras. Sim, eu acho que até pensando nisso, é uma área com um estigma muito grande, né, de que só tem homem, de que a maioria das turmas são todas de faculdade, são todas formadas por homens, e eu acho que às vezes as mulheres com certeza devem ficar nesse pensamento, né, pô, vou fazer um curso, eu vou ser única lá, não vou ficar rodeada de homens, será que é isso mesmo que eu procuro, né? Acho que talvez essa representatividade é muito importante para mostrar que não, né? Temos mulheres lá dentro também, hoje ainda em minoria, mas crescendo, graças a Deus, né? Isso me lembrou muito, né, da época que eu estava na faculdade, eu fiz faculdade na Federal Fluminense, lá no Rio, e quando eu entrei, se eu não me engano, eram 4 ou 5 mulheres numa turma de 50. E aí, assim, 2 dessas 5, né, 2, na verdade 3, contando comigo, dessas 5 mulheres dessa turma, se sentiam muito indignadas, assim, disso ser desse jeito, sempre muito poucas mulheres, né, pouco estímulo para mulheres entrarem nesse mercado. E a gente fez várias atividades, assim, com a comunidade, sabe? Tentando trazer esse estímulo, inclusive na UF continua tendo muito esse estímulo, algumas professoras e várias alunas, assim, tem um movimento de mulheres na computação. E quando eu saí, né, que eu estava me formando, a turma que entrou já estava bem mais balanceada, eu não vou saber o número exato, mas já era mais, assim, 20 mulheres para 50, sabe? Já estava chegando num número, assim, bem um pouco mais próximo do igual. Eu estou chutando esse número aqui, né? Acredito que não seja exatamente 20, mas já era mais próximo do igual e foi algo que me deixou muito satisfeito de ver isso acontecendo, porque a gente se sentiu muito incomodada quando a gente entrou e a gente estava vendo que estava gerando resultado todo o nosso trabalho. Puxando esse assunto aí também da faculdade, né? A minha turma, lá na minha faculdade, que era um curso novo, né? Que eu fiz sistema de informação, na época, em 2009, era um curso novo e todas as turmas eram, assim, tinham pouquíssimas mulheres, né? Aí, na minha turma, assim, aconteceu algo bem diferente, que a turma ficou quase que 50-50, né? De 30 pessoas, 15 ali eram meninas. Incrível. Todo mundo ficou assim, super, né? Super, que isso? O que aconteceu? Né? Era uma porcentagem alta, né? Até então, assim, lá no curso. Mas o que eu noto é que a adesão, né? Além dela já ser abaixo do público masculino, né? Algumas meninas acabam desistindo ali no meio do curso ou seguindo outras carreiras, tipo assim, às vezes formam, mas resolve não seguir aquela carreira de TI, ou vai para a área acadêmica, né, dar aula, algo do tipo. Então, assim, pouquíssimas continuam no mercado mesmo de TI, sabe? É a percepção que eu tenho, assim. Talvez por essa questão da representatividade, né, que a Fernandinha falou. Que a gente... Inclusive, até pensando nesse estímulo, eu tive 2 colegas que entraram comigo nessa turma pequena, né, que foram as outras 2 que eu comentei, que mudaram de área de ciência da computação para design, né? E aí eu penso muito nisso que a gente comentou desse estímulo, né? O design ele já tem mais uma cara mais feminina, talvez pelo fato de ter mais a ver com desenho, com arte, né? Então pode ser que tenha um pouco dessa pegada mais feminina nos olhos da sociedade, assim. E acabou que contaminou, né, essas outras 2 pessoas, elas se sentiram mais à vontade indo para a área do design, espero que elas estejam muito felizes, mas que me fez pensar, né, nessa questão que a gente tinha comentado anteriormente. Eu acho que isso que vocês falaram, né, de desistência no meio da faculdade, das mulheres realmente elas não
não ficarem confortáveis no meio de tantos homens, né, de tanta piadinha machista que a gente escuta na faculdade. Eu acho que isso sim é uma barreira que a gente enfrenta, de fato, né, para a gente conseguir continuar no mercado de TI. Eu acho que isso também é outro ponto aí que faz toda a diferença para existirem poucas mulheres aí no mercado. Já tem a questão de você estar no meio de muitos homens e a questão social, a gente não, por si só, não ter coragem de ser vulnerável. Então, você já tem uma barreira para entrar e quando você entra, você tem uma pressão muito forte sobre você mesmo, sobre eu tenho que ganhar, eu tenho que ser melhor, eu tenho que me provar e se eu errar, vão me criticar muito. Então, já tem essa cobrança antes e durante, né? Que faz muitas pessoas desistirem ou trocarem de caminho, ou até formar, mas mudar de área depois. E vocês acham, comum, assim, né? Pensando agora nas empresas, assim, né? A gente já conversou um pouco sobre, né, os motivos, por que tem poucas mulheres no mercado de TI, mas agora pensando nas empresas, o que vocês acham que as empresas poderiam fazer para melhorar esse cenário? Quais ações vocês acham que seriam importantes para as empresas aplicarem para melhorar esse cenário e trazer mais mulheres para a TI, né, para esse mercado, ou, né, conquistar mais mulheres para entrarem? Ou, não só as empresas também, vamos falar sobre quais ações, né, em geral, a gente poderia fazer para diminuir essa disparidade. Eu diria que uma ação que vale talvez por 5, né, é a representatividade, sabe? Quando eu falo muito sobre liderança, eu costumo falar muito sobre liderança pelo exemplo. Quando a gente vê aquilo acontecendo, a gente vê que é possível, a gente vê uma forma que a gente se identifica e a gente segue aquele caminho. Eu acho que esse é o melhor caminho, porque você falar, às vezes vai entrar por um ouvido, vai sair pelo outro, a pessoa pode não sentir da mesma forma do que você dando exemplo daquilo, né, exemplificando aquilo. Então, eu acho que a representatividade é uma das formas de maior impacto, talvez, sabe? Você mostrar que existem, sim, mulheres nesse mercado, existem, sim, mulheres muitíssimo bem-sucedidas nesse mercado. Eu acho que estimula que as outras mulheres percebam que elas podem e corram atrás e busquem esse mesmo caminho, se é que elas se identificam, para serem felizes dessa forma, sabe? Porque eu acredito que muitas vezes, e aí a gente volta naquilo que a gente falou, né, do estímulo, da questão social e histórica, muitas mulheres talvez não se sintam à vontade de estar nessa área por conta de tudo isso que vivenciou, mas eu acho que vendo acontecer, pode ser que essa representatividade traga um grande estímulo para ela ir atrás, sabe? Pegando um gancho nessa representatividade que a Bia falou, eu acho que a gente tem 2 vias aí que são muito importantes. Uma que é as empresas e darem visibilidade, tipo assim, acho que levantar essas mulheres, porque tem muita mulher fazendo muito trabalho bacana, sabe? E dar visibilidade disso, eu acho que é muito bom, porque as mulheres vão conseguir enxergar isso e realmente ir atrás. Mas eu acho que tem uma outra via aí que eu também acho que é muito importante, que é a gente ter noção do trabalho que a gente está fazendo e a gente se enxergar como uma pessoa bem-sucedida e a gente demonstrar isso, sabe? Porque eu acho que tem muita mulher que às vezes faz um trabalho muito bom, mas que às vezes ela fica ali se sentindo ainda como se ela precisasse melhorar muita coisa e ela não se sente, sabe? Eu acho que você se sentir e você também dar visibilidade de que você está fazendo um bom trabalho, meio que dar o seu testemunho, sabe? Acho que isso pode trazer muitas mulheres para TI, sabe? Isso da confiança faz todo sentido, né? Isso, a gente realmente, como mulheres, né, a gente se questiona, né, da nossa confiança o tempo inteiro. A gente se questiona da nossa capacidade, né? Então, está sempre se questionando, né? Sempre achando que a gente está ali porque... Será que é porque a gente é boa? Será que é por algum outro fator, né? E tem um grande espaço aí para reforçar a questão do feedback, né? Porque a gente tem, igual a Sani falou, mulheres muito bem-sucedidas que são exemplo, né? Brincando aí com o que a Bia falou também. Mas, e essa confiança, né? Tá chegando o feedback para essas mulheres também? Porque a gente tem que causar na pessoa, ela tem que se ver, né?
mas às vezes a gente tem dificuldade em se enxergar tão boa assim, que a gente está fazendo uma coisa excelente. Então, cultura do feedback eu acho que é super chave para esse assunto, porque uma coisa liga na outra aí, a gente consegue levar mais para frente e estimular mais mulheres, né? Com certeza, e todas as formas de reconhecimento, né, a gente vê aí que até hoje as mulheres nos mesmos cargos que homens recebem bem menos, não sei se a Fernanda chegou a trazer esse dado aí pra gente, mas até hoje mulheres no mesmo cargo que homens recebem menos, né, e até isso, né, um tipo de reconhecimento que faz com que a gente tenha confiança, a gente saiba que está fazendo um bom trabalho, a gente siga em frente e seja estimulado a evoluir. Eu acho que a gente tem que ser estimulada também a arriscar, né? É algo que a gente sempre espera. Existe uma pesquisa que eu não sei falar muito bem, mas que diz que a mulher ela sempre procura, né, atender todos os requisitos de uma vaga para tentar se candidatar a essa vaga. O homem com um percentual bem menor, ele já tenta e se arrisca, né? Eles são, acho que desde muito novos, eles já são estimulados sempre a arriscar, né? Desde garotos, né? Eles que chegam nas meninas, eles estão sempre sendo estimulados a tentar, mesmo recebendo não, né? E isso é um incentivo que a gente precisa ter mais, né? A gente precisa aprender a arriscar, a tentar mais, aí sem estar tudo perfeito, aí sem achar que a gente, de fato, precisa preencher todos os requisitos, né? Porque a gente está sempre querendo ficar um pouco mais na segurança, né? Não sei isso, acho que não vou ser ideal para essa vaga, ou não tenho esse mínimo requisito aqui, a gente nunca está segura o suficiente, né? Isso tudo que a gente falou é muito em cima da síndrome da impostora, né? Uhum. Eu acho que assombra muito a gente, né? As mulheres, assim, por essa questão da insegurança, talvez, né? Que a Luísa comentou aí. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu já ouvi por aí, que é a seguinte: ninguém pode fazer com que você se sinta inferior sem o seu consentimento. Então, tipo, eu acho que a gente precisa tentar ter autoconfiança mesmo, né? Através aí de vários exemplos que a gente vê aí, até aqui dentro da DTI, né? Tem muitas mulheres que inspiram, e eu acho que a gente fomenta isso também. É uma coisa importante aí das empresas fazerem, né, essa questão do reconhecimento. E trabalhar muito a questão de inteligência emocional mesmo, né? E a gente ter consciência que a gente é plenamente capaz de crescer e de liderar aqui profissionalmente na TI. Eu acho até que vale levar como uma mensagem, né, para homens e mulheres até, né, todos que estão no mercado, até nós, que o bom profissional não tem necessidade de gênero, né? Independente de gênero. Então, independente se é homem ou se é mulher, uma pessoa pode ser um excelente profissional, independente da área, e não está atrelado a isso, né? Então, vamos respeitar e entender que não é assim que funciona, né? Não é o gênero que nos define nesse momento, né? Na parte do profissional, que nos define a nossa qualidade mesmo. Muito mais sobre valores e competências, né? Você não está medindo se é um homem, se é uma mulher que está ali. Exatamente. Uma outra ação, né, que eu acho que é importante a gente trazer também é sobre o recrutamento descentralizado, né? A decisão de contratação ser tomada não só por uma cúpula, né, de pessoas que têm mais ou menos o mesmo pensamento, e isso ser descentralizado para várias pessoas tomarem esse tipo de decisão. Isso acaba trazendo diversidade, né? E acaba que, assim, se eu tenho uma cúpula de contratação que é formada só por homens, é normal, né? É comum que eles vão procurar pessoas que têm um perfil semelhante ao deles, né? Se a gente tem uma cúpula de contratação, né, mais descentralizada, que várias pessoas fazem parte, aí sim, né, a gente consegue contratar pessoas com vários perfis diferentes, exatamente porque a gente tem vários perfis diferentes fazendo parte desse processo, né? Então, acho que isso também é uma outra coisa bem legal que as empresas deveriam aí fortalecer, né, essa parte da contratação. Nessa linha de
de contratação que você está mencionando, Fernandinha, tem até um exemplo lá da tribo que a gente atua lá. A gente tenta rotacionar bastante quem faz as entrevistas, os squads estão voltados para trazer essa diversidade e ser igualitário mesmo, né? Ter a mesma quantidade de homens e mulheres não é algo que é tão simples muitas vezes por muitas mulheres não tentarem se candidatar porque tem esse medo até antes do nosso processo seletivo, né? Mas quando chega para o processo seletivo, a gente tem um olhar voltado para essa diversidade. Então, acho que na hora de recrutar é um momento, assim, interessante demais para você tentar trazer as mulheres para cá. Sim. E uma dessas discussões sobre mulheres na TI, uma pessoa até falou, tipo, seria muito interessante se as mulheres fossem entrevistadas por mais mulheres, porque querendo ou não, né, as mulheres acabam ficando um pouco mais confortáveis quando estão conversando com outras mulheres. Então, isso também é uma outra coisa para se pensar, né? Se é uma boa iniciativa para ser tomada aí pelas empresas. Com certeza. Até uma outra coisa que eu acho que talvez pode até influenciar nessa questão do recrutamento é a linguagem, né? Como as vagas são descritas. Eu participei de alguns KTs aqui na DTI sobre linguagem não sexista e eu fiquei pensando depois disso, sabe? Depois de ter escutado os KTs, de que isso realmente pode influenciar, sabe? Porque a gente vê vagas, por exemplo, descritas como desenvolvedor Java, né? O arquiteto .NET. Então, é sempre meio que no masculino, né? Eu acho que isso também pode influenciar de alguma forma, né? As meninas a nem se candidatarem àquela vaga. E hoje existem formas da gente escrever as descrições, né, da vaga de uma forma menos sexista. Então, acho que isso também pode ser uma boa ação aí das empresas, né, para tentar pescar e recrutar mais meninas para TI. Legal. Eu acho que a gente falou, então, né, bastante coisa aí já, bastante insumo aí até para novas discussões, né, sobre motivos, sobre o que as empresas poderiam fazer, e mais do que as empresas, né, a Bia até falou antes sobre uma iniciativa legal nas escolas também, né, tipo assim, não só as empresas fazerem alguma ação, mas já ter alguma outra coisa, outras iniciativas também nas escolas para incentivar as meninas que estão no ensino médio ali a determinar, né, falar com elas, né, para incentivá-las de que isso é possível para elas também. Então, eu queria também trazer o assunto de por que a gente tem que falar sobre isso, né? Às vezes a gente fala bastante sobre esse assunto, mas por que é tão importante que a gente aumente esses números, que a gente mude esse cenário? Por que a gente tem que falar tanto sobre mulheres na TI? Qual a opinião de vocês? Eu acho que tem um desdobramento dessa pergunta, porque a gente ainda tem que falar sobre isso, né? Uhum. Sim. O que vocês acham? A gente já falou bastante aí sobre representatividade, né, que isso acaba, né, influenciando outras meninas a entrar, né, quando elas sabem que mulheres estão na TI, estão fazendo bons trabalhos, né, isso acaba incentivando meninas a entrarem também. Mas o que mais vocês acham que é importante a gente falar sobre esse assunto? Eu não falaria nem só sobre TI, mas e bem mais além, assim, que eu gosto muito dessas discussões bem filosóficas, sabe? E a minha irmã, ela trabalha, né, nessa parte mais social, né? Ela é assistente social e às vezes a gente discute bastante sobre filosofia, esse tipo de coisa. E numa última conversa com ela contou uma coisa que um professor falou na faculdade dela, que eu fiquei pensando muito, sabe? E é sobre, tipo assim, o mundo que a gente conhece hoje, né, ele foi totalmente construído a partir de pensadores homens, né? Em sua grande maioria. Então, aí a gente fica refletindo, né? Como seria o mundo hoje, né, atual, se a gente tivesse tido uma diversidade, né, lá no passado. Se a gente tivesse mulheres também pensando, né, como filósofas e tal. Então, eu acho que isso vai muito de melhorar, né, o mundo, assim, a partir de várias ideias diferentes de mulheres e de homens
né, algo bem diverso, eu acho que a gente pode ter um mundo assim bem mais evoluído no futuro, digamos assim. Então, eu gosto muito desses papos assim filosóficos de viajar mesmo. Mas acho que faz todo sentido. Demais. A gente falou sobre tentar estimular mais, impulsionar, mas pensando assim, é bom deixar essa reflexão para os homens, porque isso é uma questão que a gente, como mulher, passa. É uma questão que nós sabemos, muitas vezes nós não falamos sobre isso, temos medo, a gente vai ser julgado, pode ser julgado, como é que a gente vai reagir a isso, enfim. Mas isso não é uma preocupação natural de um homem. E a maioria do mercado, em liderança, na TI, são homens. Então, a gente tem que falar, tem que dar voz para isso mesmo, para que eles saibam também, para que eles possam refletir sobre isso. E não é uma moda, não é uma fase, isso é algo que tem que chegar para ficar, é algo que a gente tem que discutir e tem que trazer como um problema social. Então, acho que é importante falar por esse motivo, sabe? Levar essa reflexão para mulheres e para homens, principalmente. Com certeza. Eu acredito, assim, que, bom, pelo menos talvez eu queira acreditar, que boa parte ou uma parte dessa população masculina, né, só esteja seguindo a manada, sabe? E que a gente fazer esse tipo de comunicação, a gente trazer esses problemas, levantar essas coisas, pode trazer clareza para eles, né? Que foi exatamente o que você falou, né, Nanda, de eles enxergarem de um outro ponto de vista, porque muitas vezes eles só estão seguindo a manada, e aí a partir do momento que a gente exibe um outro ponto de vista, exibe toda a dificuldade ou tudo que está envolvido na questão das mulheres, seja na TI ou seja em qualquer outro mercado de trabalho que ainda é muito masculino, talvez eles comecem também a ajudar a mudar esse pensamento. Acredito eu, talvez seja uma esperança muito grande minha, mas acredito que isso vai trazer um outro ponto de vista que nunca apareceu, né? Afinal de contas, como já foi comentado aí, o nosso mundo todo foi criado por homens, né? Então, tá mais fácil enxergar no ponto de vista masculino do que de feminino, né? Bom, eu acho que isso é um ponto bem importante. Acho que quando a gente fala de mulheres na TI, acho que uma das coisas que nos motiva é a gente promover um pouco mais de igualdade em relação aos homens e eles nos enxergarem mais de igual para igual. Acho que um outro ponto muito importante é outras mulheres na TI se sentirem mais capazes e mais, vamos dizer assim, poderosas, sabe, para poder encarar esse mundo todo. E eu acho que isso acontecendo gera um ponto muito positivo no âmbito mais profissional, que é a gente aumentar a diversidade, que foi uma das coisas que as meninas falaram, que é justamente quando você tem vamos dizer assim, um grupo de profissionais, vamos dizer assim, mais misto, eu acho que a gente tem muito ganho positivo, sabe? Do que você ter uma equipe só de homens, você ter uma equipe que tem homens e mulheres, porque, gosta ou não, a gente tem uma visão, às vezes, diferente, um pouco por causa de criação, que a criação hoje ainda é bem diferente entre homens e mulheres, e eu acho que isso, tipo assim, traz um ponto muito positivo. Então, acho que, tipo assim, quando eu penso no assunto, né, eu penso por esses 3 motivos, que é gerar uma igualdade e tentar modificar um pouco esse pensamento dos homens em relação a gente. Acho que é impactar as mulheres também, porque eu acho que elas precisam se enxergar mais dentro desse nosso cenário, e esse ganho que é de aumentar essa diversidade hoje no nosso dia a dia. Eu concordo, eu acho que a diversidade em geral, né, não só homens e mulheres, a gente tem que, eu acho que é muito agregador, né, a gente tem um time de diversidade, time que pensa diferente. Agora, falando sobre empresas, o porquê, como melhorar, né, essa questão das mulheres na empresa, eu acho que até a entrada das mulheres, eu acho que hoje a gente já conversou sobre algumas formas, né, de incentivar que as mulheres entrem na área de TI, mas eu fico pensando também sobre o crescimento dessas mulheres dentro de empresa, né, porque a gente acaba sempre atingindo só até um certo patamar ali, e quando a gente começa a pensar em alto escalão de empresa, a gente vê que isso é extremamente masculino, né, e o porquê disso? Hoje eu vejo o quanto é importante
né, a gente colocar para os homens que hoje o cuidado familiar, o cuidado da casa, isso hoje não está só na mulher, né, é algo que tem que ser dividido entre o casal. E eu acho que cabe muito também das empresas pensarem nessa questão familiar mesmo, né? A mulher, eu não acho que a gente deva escolher, né, entre carreira e família, como em muito tempo os homens fizeram. Então, eu acho que é muito importante. Primeiro, essa questão dos homens começarem a, de fato, participar, né, em paternidade, em ajuda em casa. E, segundo, eu acho que as empresas têm que pensar assim, uma forma de como, pensando principalmente nessas pessoas de alto escalão, onde, de fato, elas estão muito mais dedicadas, dando mais tempo, como a empresa consegue, né, de fato, fazer com que, se for de desejo dela, que ela tenha os dois, né? Luísa, legal, né? Uma coisa até legal que você falou aí sobre a família, né, o incentivo da empresa, isso é tão claro, né, que a licença paternidade hoje, nossa, é de poucos dias, né, eu não sei ao certo quantos dias, mas é na ordem de dias, né, enquanto a da mulher é em meses, né, o que já incentiva de que é a mulher que vai ficar cuidando da criança, né, o pai não, ele tem que voltar para o trabalho. Exatamente. Então, né, em alguns países eu acho que isso até o cenário já é um pouco diferente, mas no Brasil ainda temos esse pensamento, né? Então, isso também incentiva, né? Com certeza. Eu ia até comentar disso, daquela clássica frase, né? É ruim contratar mulheres porque mulheres engravidam vão tirar a licença maternidade, né? Mas entrando exatamente nisso que vocês falaram, que se na verdade as atividades fossem divididas, né? As atividades familiares fossem divididas, não teria essa sobrecarga nas mulheres, né? Não teria esse problema de que as mulheres vão tirar 6 meses. Talvez homens e mulheres se dividissem aí, né? Um tiraria 3, o outro tiraria 3, e aí viraria uma carga de 6 meses em cima de uma pessoa só. Enfim, de alguma forma, se isso fosse dividido e se a sociedade compreendesse de que essas atividades familiares não deveriam recair só sobre as mulheres, não seria também um peso, entre aspas, muitas aspas aí, no mercado de trabalho. Estou pensando desde o início, que a gente começou esse episódio, a gente falou dos estímulos da história, e nesse momento a gente está discutindo sobre isso. Então, como que uma forma de pensar uma ação lá atrás vai levando para tanta coisa, e hoje a gente está falando sobre isso. Então, a gente falar sobre isso, levar isso para frente entre os nossos colegas, né, nas empresas, em todos os lugares, porque não é uma questão só de mercado, né, é uma questão cultural em sociedade, quanto que isso vai ter um reflexo positivo no futuro, para uma outra geração, né? Exatamente. E só o fato de estarmos aqui todos, né, ocupando cargos de liderança de diversas formas, já também traz aquela representatividade que a gente comentou, né? Sim, e puxando aí até no que a Nanda falou, gostaria agora que a gente, para finalizar esse episódio massa aí sobre mulheres na TI, que a gente falasse um pouquinho, né, para as mulheres que estão entrando no mercado e para os homens também, que querem apoiar essa luta, mas não sabem como. O que vocês falariam para eles? Vamos, né, finalizar esse episódio dando aí alguns conselhos ou algumas palavras aí para essas pessoas para incentivá-las para que a gente realmente mude esse cenário da mulher na TI. Essa foi de surpresa, hein? Pô, vou puxar uma surpresa logo pesada dessa, Fernanda. Os 45 segundos. Eu acho que tudo que a gente já comentou já serve muito de conselho, assim, para todo mundo, né? Só de quem ouvir esse podcast, eu acho que vai sair daqui pensando N coisas diferentes, mas é aquilo que eu comentei, né? Entender que profissionalismo não tem nada a ver com gênero, tem a ver com muito mais com a qualidade do seu trabalho do que com qualquer coisa, independente se você vai ter filhos ou não, se você vai optar por tirar os seus 6 meses ou não. E a gente vê aí tantas mulheres que têm filhos, mais de um, né, que tem
uma qualidade altíssima no seu trabalho, são excelentes líderes, excelentes profissionais. Então, assim, principal aí talvez seja esqueçam de olhar gênero, comecem a olhar qualidade. É isso. Ficou tá difícil dar outro conselho depois desse da Bia. A Bia abraçou o conselho todo, olha só. Bia arrasou. Eu diria, não se limite ao que o mundo diz que você pode, né? Você é capaz do que você quiser e de conquistar qualquer espaço que você pensa, né, em conquistar. Pode ser que a gente esteja tendo que romper algumas barreiras para conseguir certos espaços, mas eu acho que hoje a gente está no momento de romper barreiras e sonhe e vá, né? Bom, acho que meu recado vai até um pouco específico e direcionado para quem está na liderança feminina e até para quem está na liderança masculina aí. Por favor, ouça esse episódio, né? Para os homens, para as meninas, para as mulheres. Gente, deem feedback, apoiem o time, deem feedback para os meninos, para as meninas e leve sempre esse assunto bem direcionado, porque eu acho que como a gente chegou num papel de liderança, a gente consegue aproveitar muito dele e contribuir demais para tudo ao redor. Então, para propagar essa ideia e esse direito nosso, né, de ser mulher competente, ter um papel de liderança e ter um papel na TI ou em qualquer outra área e ser reconhecido, quem está aí, vamos passar isso para frente, sabe? Vamos enaltecer mesmo, empoderar. Acho que é importante demais a gente aproveitar esse papel. Bom, acho que eles falaram muita coisa legal aí, eu acho que o caminho é esse mesmo. A gente entender que a diversidade, né, igual vocês já falaram também, ela é benéfica demais para a gente, né, resolver problemas, né, a gente ter representatividade, a gente ter conscientização, a gente ter empatia, a gente, né, dar feedbacks, como a Ananda reforçou bem aí. Eu acho que é tudo muito importante para a gente criar uma rede de incentivo, uma rede segura, né, que nós mulheres possamos realmente nos apoiar, né, para crescer aí nessa carreira de TI. E as que ainda não entraram, perseverem, né? E acho que é isso. É difícil, né? Mas bora que vem que dá. Fruta legal, é bom, né? E conte com a gente. Conte com a gente. Isso mesmo. Totalmente. Conte com a gente. Isso aí. É isso. Obrigada, gente. Vamos finalizar então o episódio. Obrigada por todo mundo, pela disponibilidade. Valeu, gente. Obrigada aos ouvintes. Está todo mundo ouvindo aí. Obrigada. E boa tarde, bom dia, não sei. Até mais. Até o próximo. Obrigada, gente. Até mais. Tchau, tchau.